E eu acredito piamente que todos aqui que estão aqui nessa noite possuem um chamado de Deus para a vida de cada um. Talvez muitos não saibam disso, mas todos possuem um chamado. Mas só que muitos possuem chamado, mas só que poucos respondem positivamente a esse chamado. Poucos dão um curtir do Facebook do chamado de Deus para a vida de vocês. Como a gente responde positivamente a esse chamado? Através das nossas atitudes, através daquilo que a gente faz e daquilo que a gente se move e o que nós fazemos com a palavra de Deus que vem para nossas vidas. Amém? E para que nós possamos obedecer, para que nós possamos responder, dar sim para Deus, nós precisamos primeiro obedecer àquele que nos chama. Amém? Tem adolescentes aqui nessa noite? Tem a Duda aqui na frente. Talvez o adolescente deixe a semana toda um prato de comida debaixo da cama. Duda não faz isso, né? Deixa ali, comeu rapidinho, aí não quis se levantar da cama, deixou ali o prato, ficou ali uma semana. Ficou uma semana debaixo da cama. E você até está com vontade de tirar aquele prato dali, mas se chegar alguém, talvez o irmão mais velho, tira esse prato daí. Você até estava com vontade de tirar, mas porque alguém lhe deu uma ordem, você até pensa duas vezes antes de tirar. Porque obedecer, por muitas vezes, é complicado. Nós falamos muitas vezes de obediência e nós falamos muitas vezes de obedecer a Deus, mas não é tão simples quanto parece. Porque por muitas vezes nós desobedecemos a Deus com as nossas atitudes no dia a dia, seja onde nós estivermos. Então eu gostaria de trazer uma mensagem aqui nessa noite, e eu coloquei um tema nessa mensagem: obedecer ao chamado de Deus gera honra. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 3. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Êxodo capítulo 3. Vou ler do versículo 1 ao versículo 4 e depois o versículo 10. Diz assim: Moisés estava cuidando do rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para o lado oposto do deserto. Chegando ao Horebe, o monte de Deus, e o anjo do Senhor apareceu-lhe em uma chama de fogo numa sarça. Moisés olhou e viu que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse: Vou me aproximar para ver essa coisa espantosa, porque a sarça não se consome. Versículo 10. Agora, portanto, vai, eu te enviarei ao faraó para que tires do Egito o meu povo, os israelitas. No versículo 10, Deus fala o seguinte com Moisés: Então vai, enviarei ao faraó para que tires do Egito o meu povo, os israelitas. Aleluia, glória a Deus. Deus, nós te glorificamos, Pai, por essa palavra, Senhor. Queremos, Senhor, com que essa palavra, Senhor, venha, Senhor, arder no nosso coração, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, Pai, que aqui, Senhor, possa ter mudanças, Pai. Que aqui, Senhor, possa ver, Senhor, transformação, Pai. Em nome de Jesus, Pai, porque nós precisamos, Senhor, da Tua palavra, precisamos do Teu agir, Senhor. Nós te glorificamos e exaltamos nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Primeiro eu quero dizer para os irmãos que essa palavra veio de encontro ao meu coração. Primeiro, essa palavra falou muito comigo e, na verdade, eu pregarei para mim mesmo também, antes de pregar para os irmãos. E a história de Moisés, muitos conhecem essa história, acredito que a grande maioria daqui, que está aqui nessa noite. Essa história virou novela, virou filme, uma novela da Record, e pelo menos uma vez na vida nós ouvimos falar de Moisés. E Moisés, logo na sua infância,
não teve vida fácil logo assim que nasceu. Moisés foi colocado no rio pela sua mãe para que ele pudesse fugir da morte. Então, o primeiro recado que eu quero dizer para vocês aqui nessa noite é que, e eu acredito que todo mundo aqui tem chamado, quem tem chamado não tem vida fácil. Quem tem chamado muitas vezes vai passar por dificuldades, vai passar por aflições, até provavelmente já passou desde criança. E você às vezes não entende aquilo que você passa. Mas quero te dar um recado nessa noite. Você passa muitas vezes pelo aquilo que você passa porque você possui um chamado de Deus. Você é escolhido do Senhor. E Deus tinha um plano para Moisés. E Moisés, ele, através disso, apesar de ser hebreu, cresceu no palácio de Faraó, estava no Egito, apesar de ser hebreu. E ele cresceu no palácio, com tudo do bom e do melhor. Se a gente for estudar os faraós do Antigo Testamento, os faraós do mundo antigo, nós vamos ver que eles tinham bastante riquezas, que eles tinham bastante condições, viviam luxo. E Moisés viveu nesse luxo dentro do palácio. E o Moisés depois cresceu, saiu desse palácio e viu uma briga, presenciou uma briga, uma discussão, onde um egípcio estava afligindo um hebreu. E Moisés, mesmo crescendo no Egito, não perdeu seu senso de justiça, porque o seu povo estava ali sendo afligido. Moisés pega esse egípcio e mata. Moisés esconde esse corpo na areia e segue. Depois de um outro dia, Moisés saiu e viu 2 hebreus brigando. E esses 2 hebreus que brigavam, Moisés chegou para eles e falou: por que vocês brigam? Vem cá, vocês não podem continuar assim, dessa forma. Conjecturando, irmão. Vocês não podem continuar assim desse jeito. Façam as pazes. Um hebreu virou para ele e falou: vem cá, por acaso você é nosso juiz? Vai fazer conosco como fez com o egípcio que matou? Moisés, no momento, sentiu medo. Meteu o pé, foi embora. Porque o faraó iria matar ele. Moisés seguiu. Mas só que Moisés seguiu, Moisés casou, Moisés teve filho. Moisés estava cuidando, nesse momento, nessa passagem que nós lemos, do rebanho do seu pai, do rebanho do seu sogro, Jetro. E ele cuidava desse rebanho, e ele estava vivendo, o que me chama a atenção nesse momento, é que ele estava vivendo nesse momento como se nada tivesse acontecido. Ele estava levando a vida de boa, ele estava levando a vida tranquilamente, casou, teve filho, e estava cuidando do rebanho. E muitas vezes, nós vivemos dessa forma. Às vezes nós cometemos coisas contra Deus, coisas nas nossas vidas, que às vezes nós tentamos esconder, que às vezes nós tentamos colocar para debaixo da areia, como fez Moisés com o egípcio. Mas só que Deus nos chama a atenção nessa noite e fala: não viva de aparência, viva pela minha palavra. Aleluia, glória a Deus. E Moisés, ele seguia ali, e esses pecados, muitas vezes, eles vão te afligir, eles vão te tirar do foco, e às vezes, talvez tenham pessoas aqui que estejam vivendo uma vida de pecado, uma vida que às vezes não agrada a Deus, mas só que eu quero te dar um recado nessa noite. Deus tem solução para a sua vida. Deus tem solução para a sua casa. Deus tem solução para a sua história. As coisas não precisam ficar da maneira que estão. Aleluia, glória a Deus. E Moisés viu uma coisa sensacional, que era uma sarça, que era um arbusto, que pegava fogo, mas não se consumia. E Moisés, claro, foi lá ver. Eu acredito que nós faríamos a mesma coisa, amém? Se a gente vê uma árvore aqui pegando fogo, que não se consome, que o fogo ele não queima, eu vou lá ver o que tem lá. E Moisés foi lá ver. Irmão,
Aconteceu algo com ele que mudou a história dele, que mudou a vida dele. E Moisés, ele começa a ter um diálogo com Deus, e Deus começa a ter um diálogo com Moisés, começa a falar com Moisés: Moisés, tira a sandália dos teus pés, que aqui onde você está é lugar santo. Moisés, preste atenção, e nós acabamos de ler isso. Eu vou te enviar para que você liberte o meu povo. Mas só que a gente acabou de falar do pecado de Moisés, né? Como que Moisés iria seguir adiante pelo pecado lá atrás? Acredito eu que Moisés imediatamente lembrou disso. Imediatamente lembrou. Olha o que eu cometi lá atrás, que eu escondi. Como que eu vou voltar para lá para libertar o meu povo? Como que eu vou adiante de Faraó? Como que eu vou fazer isso? Porque estava naquele momento vivendo uma vida de aparência. Mas só que Deus tinha mais para ele, tinha mais para a vida dele. E eu acredito que naquele momento que o fogo estava queimando na sarça, aquele fogo entrou em Moisés e começou a transformar o seu interior. Porque Isaías diz que quando Isaías teve uma visão do trono de Deus, e o anjo pegou uma brasa e colocou na boca de Isaías, os seus lábios foram purificados ali. Moisés, ele teve contato com o fogo de Deus, que queimava naquela sarça naquele momento. E não tem como ter contato com o fogo de Deus e não ter mudança. Aleluia! Olha a chamada para o Confra aí. Então, vou abrir um parênteses, dia 22 de setembro, Confra Jovem Revolution, o tema Movidos pelo Fogo. Então estejam aqui, em nome de Jesus. Faremos a programação o dia inteiro e no dia 23 continua, né, pastor? Glória a Deus. Não tem como ter contato com o fogo e não ter mudança. E esse fogo, ele começou a consumir o interior de Moisés. Começou a entrar em Moisés e começou a ter uma mudança nele. Aleluia. Mas só que, por muitas vezes, nós estamos tendo contato com Deus, mas nós, por muitas vezes, não percebemos as mudanças que estão acontecendo no nosso interior. Posso provar isso. Testemunho próprio. Está gravando, né, Michel? Já contei para os jovens. Se eu for contar aqui, vou contar. Amém. Quando eu estava no meu processo de conversão, e eu conheci e aceitei a Jesus, vocês vão rir, mas eu não vou ligar, já riram muitas vezes. E eu queria que, sabe, pastor, eu queria que o demônio saísse do meu corpo, eu queria ver isso. Então, acreditem se quiser. Então eu estava congregando na igreja, seguia lá, ia nos cultos normais, mas só que durante a semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, quando não tinha culto, eu ia para outro lugar e eu falava: pastor, bota a mão na minha cabeça para sair o demônio daqui de dentro, porque eu sei que ele está aqui escondido. Eu falava com o pastor, e eu trabalhava em Copacabana, eu cheguei na Universal, eu falei: aqui o negócio não é possível. Aqui o negócio vai sair, eu tenho certeza. E eu cheguei pro pastor, o pastor era até mais novo que eu, falei: pastor, ora por mim, porque eu preciso expulsar o que está em mim. E o pastor não entendeu nada, né? Amém. Aí botou a mão na minha cabeça, orou. Aí depois ele começou a conversar comigo. Começou a falar das coisas que Deus tinha feito na vida dele, as coisas que Deus ele tinha transformado na vida dele. Amém. Mas só que, até hoje, eu não vi demônio nenhum sair de mim. Sabe por quê? Porque quando eu estava em contato com o fogo, a minha vida estava sendo transformada. Sabe o que acontece? Quando eu estava no meu quarto, por muitas vezes, de joelho, pedindo misericórdia por tudo que eu tinha feito de errado para Deus, eu chorava, com aquelas lágrimas iam me limpando, e o rio de Deus ia transformando o meu interior, e ia fazendo isso, amado. Talvez você esteja aqui nessa noite, esteja vivendo uma vida, às vezes, toda torta, e você acha que não tem jeito. Eu quero te falar e eu quero te afirmar nessa noite: contato com o fogo de Deus que está aqui nessa noite tem jeito sim. Aleluia. Você não é um fracassado. As coisas não precisam ficar dessa forma.
Deus tem mudança para a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Eu acredito que através desse fogo do interior de Moisés, ele teve a possibilidade de cumprir o seu chamado, de cumprir o seu propósito. Aquilo que ele foi chamado, enfim, ele poderia fazer, enfim, ele poderia concluir. Mas só que, muitas vezes, como eu acabei de falar, nós não entendemos. E Moisés, ele não entendeu. Mas eu quero que você entenda nessa noite que todos os dias Deus te dá oportunidade de arrependimento. Todos os dias existe sarça acesa. Todos os dias existe o fogo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, não pense que você não tem jeito. Você tem jeito sim. Amém? Glória a Deus. E Moisés, pelo seu erro, eu acredito que teve que vencer os seus conflitos internos. Ele tinha que passar uma pedra por cima daquilo que ele tinha cometido na vida dele. E eu entendo que para obedecer aquele que nos chama, primeiro nós precisamos resolver os conflitos que nós carregamos na nossa vida. Porque muitas vezes nós passamos a nossa vida acostumados a não obedecer ninguém. Por quê? Por causa de mágoa, por causa de amargura, por causa de dor que está dentro de nós. Então, para que você possa obedecer a Deus, você precisa estar com o seu interior em tratamento. Você precisa estar com o seu interior sarado. Você precisa sarar para que o propósito e o chamado de Deus possa se cumprir na sua vida. Amém? Assim como aconteceu na vida de Moisés. E a gente olha e percebe quantas pessoas com a vida completamente travadas, presas às vezes naquilo que aconteceu há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Deus tem novidade para você, amado. Deus tem algo novo para você. Não se prenda ao seu passado. Olhe para o seu presente, porque o futuro Deus está preparando grandes coisas para a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Eu anotei algumas coisas aqui, eu não posso deixar de falar. Aleluia. E Moisés, ele estava, naquele momento, em descrédito com ele mesmo. Muitas vezes nós nos encontramos em descrédito. E como nós pensamos assim, como eu vou ser honrado da forma que eu estou? E às vezes você não dá crédito nenhum por você mesmo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Existe alguém que investiu alto pela sua vida. Existe alguém que investiu pesado na sua vida. E que não foi pouco. Foi um valor inestimável. Então eu quero te dizer que você possui crédito sim. Em Deus você possui crédito. Não caia no descrédito de achar que você não pode fazer nada. Naquele momento, e eu fico até feliz disso, de ler isso de Moisés, de ler sobre Moisés e meditar na vida de Moisés, porque eu penso, sabe o seguinte? Moisés era igual a nós. Moisés era homem igual a nós. Mas existia um detalhe, porque fazer a vontade de Deus foi a atitude que ele tomou. E isso que nós devemos fazer. Para obedecer a Deus e gerar honra, nós temos que tomar uma atitude. Temos que ter uma mudança. Aleluia, glória a Deus. E o diálogo seguiu, e Deus começou a falar com Moisés, aqueles projetos. Pense, Deus falando contigo. Olha, eu tenho coisa para você, eu estou precisando que você liberte meu povo, que faça isso, aquilo, Nós sabemos que Moisés ele fez alguns questionamentos para Deus, e que nós muitas vezes nos enquadramos nisso aqui. Primeiro questionamento que Moisés fez para Deus, Moisés virou para Deus e falou: Deus, quem sou eu, Deus? Quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para fazer aquilo? Quem sou eu, logo eu, para fazer? Tem tanta pessoa para fazer isso. Mas ele escolheu você. Sabe por quê?
Porque Moisés, ele não sabia, mas ele tinha uma identidade. E a mesma identidade que recai sobre nós aqui nessa noite. Você é filho do Deus vivo. Você é alguém sim. E muitas vezes nós fazemos essa pergunta: quem sou eu? Eu não sou ninguém, eu não sou nada. Para fazer isso, para fazer aquilo. Você é filho do Deus vivo. Creia nisso. Aleluia. E o segundo questionamento que Moisés fez foi: quando Deus falou com Moisés, falou: Moisés, vai lá, que eles vão te obedecer. E Moisés virou para ele e falou: olha só, Deus, e se eles virarem para mim e falar, quem me enviou? Aí Deus virou para Moisés e falou: Moisés, faz o seguinte, você vai falar que o eu sou te enviou. Você vai falar que o grande eu sou te enviou. Sabe por quê? Porque por muitas vezes não sabemos quem é aquele que nos envia, quem é aquele que nos manda. Muitas vezes nós não sabemos como nós vamos obedecer alguém se nós não conhecemos esse alguém que nós devemos obedecer. Então nós não sabemos nem as ordens que partem da boca de Deus. E naquele momento Moisés não sabia. Olha só, o que eu vou falar para eles? Então eu quero te dizer nessa noite que você serve ao eu sou. Que você serve a um Deus que desde do início já sabia o fim. Isaías vem dizendo isso. Você serve a um Deus que pode fazer todas as coisas, um Deus de milagres. É Ele que você serve. Você serve a um Deus que pode mudar a sua situação. Mesmo o mais difícil que seja, você serve a esse Deus. Aleluia. Não há Deus nenhum feito por mãos humanas. Você serve a um Deus vivo. A um Deus que habita dentro de você. Aleluia. Glória a Deus. E Moisés continuou. Vocês acham que parou por aqui, irmão? Vocês conhecem a história? Parou não? Daqui já estava bom para vocês? Então assim, vocês iam virar para Deus e falar: então Deus, se for assim eu vou. Vocês acham que estava bom? Não sei, né? Para Moisés não estava. Moisés virou para Deus e falou o seguinte: olha Deus, e se não acreditar em mim, Deus, não acreditarem nas minhas palavras que saem da minha boca. Muitas vezes nós fazemos esses questionamentos: Deus, e se não acreditarem em mim, Deus? Eu levei uma vida de pecado, eu levei uma vida de erro, uma vida talvez inteira. Eu tenho 50 anos e levei a vida desse jeito. Como daqui para frente as pessoas vão acreditar em mim? Eu quero te dizer que Deus que você serve é um Deus, e você está em contato com um Deus que joga tudo no mar do esquecimento e quer te dar uma vida nova. Você serve a um Deus que faz isso contigo, que não liga para o teu passado. Aleluia. Ele quer que você tome, sim, uma atitude daqui para frente. E Moisés fez esse questionamento: e se eles não acreditarem em mim? Deus virou para Moisés e falou: tem o cajado na tua mão? Joga esse cajado aí. Moisés jogou o cajado virou uma serpente, uma cobra. Ficou com medo na hora. Depois Deus, pega a serpente pelo rabo dela. Moisés pegou. E Deus depois falou para Moisés, bota a mão no seu peito. E a mão ficou branca, de lepra. Depois tira, bota a mão de novo. E a mão ficou limpinha. Preste atenção numa coisa. Se Deus está te chamando, é porque Ele quer que você faça milagres, amado. Se ninguém acreditar nas tuas palavras, você vai fazer milagre. Porque Ele quer usar a sua vida para isso. E nós estamos, às vezes, pensando em milagres grandes, nós pensamos em tantas coisas grandes. Eu quero te falar uma coisa aqui: o maior milagre é a transformação de uma vida. Esse é o maior milagre, amigo. Quando há conversão aqui, isso é o maior milagre. E tantas pessoas olham para a sua vida hoje transformada e querem olhar para a sua vida que talvez ainda não tomou uma atitude e se espelhar em você, e olharam para você já tantas vezes e falaram: olha, eu me espelho em fulano, porque fulano mudou de vida, fulano se transformou. Deus quer te fazer espelho dele nessa terra. Aleluia, glória a Deus. E por último, questionamentos que Moisés fez para Deus,
E esse questionamento é o que nós mais fazemos. Não sou capaz de fazer. Quantas vezes nós já falamos isso na nossa vida? Não vou citar nomes aqui. Mas quantas vezes nós já falamos isso? Não sou capaz. Eu não posso fazer. Mas eu quero que você vire para o seu irmão, né, neste momento, com voz de profeta, para ele e fala: você é capaz. Em Deus você é capaz, amado. Você é, porque muitas vezes nós temos um complexo de inferioridade que nos impede de avançar, que nos impede de seguir. Mas nessa noite eu creio que tudo isso está sendo quebrado. E nós cremos em algo de Deus nessa noite para a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. E Moisés decidiu obedecer. Enfim, Moisés decidiu ir. Moisés decidiu seguir. E a primeira coisa que nós devemos saber, antes de obedecer, é que muitas vezes o que para nós é impossível, para Deus é insignificante, amado. O que para nós é impossível, para Deus não é nada. O que para nós às vezes é uma aflição danada, para Deus é um piscar de olhos e um estalar de dedos. Então nós precisamos ter a mente fixa nisso, que para Deus o problema não é nada. Ele quer te dar solução, mas ele precisa de uma atitude sua. Aleluia, glória a Deus. E como o pastor falou comigo mais cedo sobre essa campanha de obediência gera honra, e a gente foca muito na obediência, né? Fala muito da honra, mas muitas vezes esquece do gerar. No tema tem isso, né? Obediência gera honra. Esquece do gerar. E o que significa gerar? Dar existência, fazer nascer. Aleluia, glória a Deus. Calma, irmão, que a honra está chegando. Estamos indo na obediência. Levanta a mão aqui as mães que estão aqui nessa noite. Muitas, né? Amém, pode abaixar. Quero perguntar para vocês se uma gestação é da noite para o dia. Seu filho nasceu, assim, você engravidou e uma semana nasceu. Aconteceu isso? Não, né? Tem todo um processo, né, para nascer. Tem toda aquela coisa que eu não vou passar por isso mesmo. Graças a Deus. Mas deve ser uma coisa dolorosa, mas que dá uma felicidade danada, né? Então, existe um processo nesse gerar. E na sua obediência existe um processo para que você alcance a honra. Não é da noite para o dia. Não é de uma hora para outra. Sabe o que acontece? Que a gente levanta a mão e aceita Jesus hoje e quer que tudo mude de uma hora para outra. Mudou, eu não tenho problema, não tenho mais nada, e tudo vai caminhar bem, tudo vai dar certo. Não, amado, não é assim. Muitas vezes nós vamos passar por aflições, porque o próprio Jesus falou, mas nós devemos ter bom ânimo, porque nós temos o Deus que dá alegria. Aleluia, glória a Deus. E eu acredito, e eu creio piamente, que a nossa honra já foi gerada por Deus. Já foi gerada por Deus. Porque Deus é eternidade. Deus é eternidade. Deus trabalha de glória em glória. Aleluia. De honra em honra. Então, a honra já está gerada. E o que falta? Já está gerada por Deus. O que falta de nós para que nós possamos alcançar essa honra? Atitude para alcançar a honra. Atitude. A palavra dessa noite é atitude para alcançar a honra. Porque muitas vezes nós queremos obedecer até aqui. Quando Deus muitas vezes fala para você, vai. E nós não pulamos porque temos muitas vezes medo. E o medo, ele assombra a nossa vida. O medo, ele nos atrapalha.
Quantas pessoas com medo hoje que nem saem de casa para trabalhar. Quantas pessoas com medo hoje que não querem mais saber de nada, só querem ficar dentro do quarto. Deus tem uma cura para isso. Aleluia. Deus tem para a sua vida. Então, nós muitas vezes pecamos na nossa falta de atitude. Mas só que Deus, Ele estava observando Moisés. Amém? Nós servimos ao Deus que tudo vê. E Deus observava aquilo que Moisés fazia. O pecado de Moisés, Deus viu antes. E muitas vezes, antes até de você se converter, Deus já está olhando aquilo que você está fazendo. Agora eu vou falar aqui. Muitas vezes você estava no forró, lá no mundo, ficava a noite toda no forró, aquela coisa toda, dançando a noite toda, aquela disposição danada. Muitas vezes, muitas pessoas eram ousadas em tantas coisas, saíam daqui, pegavam uma mochila, vamos viajar, viajava tudo quanto é lugar, fazia tantas outras coisas, outras pessoas tinham disposição, muitas vezes vindo do tráfico, tinham disposição danada. Mas só que acontece? Quando a gente chega na presença de Deus, quando Deus precisa dessa ousadia, Deus precisa dessa força, dessa disposição, a gente fica fresco. A gente não pode mais fazer nada. De uma hora para outra tudo muda. E hoje é tudo mais cansativo, né? É tudo mais demorado. E a gente conversa sobre isso nos jovens. E no churrasco lá no mundo a gente fazia assim, né? No estalar de dedos. E um dia, na mesma hora, cada um faz uma coisa. Quando chega na igreja, eles precisam falar, às vezes, precisam combinar conosco com 6 meses de antecedência. Ó. E mesmo assim, nem todo mundo vai. Amado, preste atenção numa coisa. Aquilo que você tem qualidade, Deus quer usar na sua vida agora. Aquilo que você tem, Deus quer usar. Porque Ele já te viu lá fora e te escolheu muitas vezes por isso. Por aquilo que você às vezes até fazia para o mundo, Deus quer usar isso na sua vida. E muitas vezes nós fazemos o contrário, retrocedemos, Deus fala, olha, aconteceu com ele, aconteceu com o Michel. Passava a noite em claro, agora dá 8 horas da noite, o culto passou um pouquinho, passou 8h30, já está reclamando que tem que ir para casa para dormir. Isso acontece ou não acontece, gente? Acontece. A gente sabe o que acontece. Só para descontrair, mas que a gente fica fresco, a gente fica. E Deus, Ele quer movimentar a sua vida. Deus, Ele quer, sacudir a sua vida, para que você possa ter honra. Porque honra é um resultado natural de um posicionamento correto com Deus, no seu chamado. Honra é o resultado natural disso. As coisas não precisam ficar assim, na marcha lenta para acontecer. Não, vai acontecer. Porque aqui está tampado, mas aqui existe um rio. E esse rio de Deus, ele flui através de nós. E por onde ele passa, ele gera vida. Por onde passa, ele gera transformação. Por onde passa, ele gera mudança. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E Moisés, ele, como vocês sabem, ele vivia no palácio. Amém? Vivia no palácio, depois foi viver no campo, cuidando de rebanho. Mas só que agora, quando ele responde, quando ele toma uma atitude e fala, vou cumprir o chamado de Deus. Agora Moisés estava vivendo no deserto. Agora Moisés estava vivendo, antes que ele vivia no palácio, agora está vivendo no deserto. Que história é essa? Muitas vezes na nossa vida nós só queremos ganhar. Muitas vezes na nossa vida a gente só quer. A gente quer honra. Mas só que o processo com Deus é diferente, amado. O processo com Deus, existe uma vírgula aí. Você precisa obedecer, você vai gerar honra para a sua vida, mas só que por muitas vezes não é do jeito que nós queremos.
A tranquilidade que ele tinha, o conforto que ele tinha no palácio, ele já não tem mais. E agora ele estava vivendo no deserto. Oh, aleluia. Sabe por quê? Ele entendeu que ganhar alguma coisa de Deus, ganhar a honra de Deus, é maior do que qualquer coisa da vida terrena. E Paulo ele fala isso. O viver, eu pretendo viver o chamado celestial de Cristo Jesus. Ele quer viver a Cristo e ele entende isso. E o que acontece quando a gente obedece? Através da nossa obediência, automaticamente, a gente acabou de falar que é um resultado natural, que vai gerar honra. E através dessa honra, uma coisa que gera através de nós é o sobrenatural de Deus. Aquilo que Moisés não vivia no palácio. Às vezes ele estava até comendo bem, mas ele não via uma nuvem de Deus seguindo eles. Às vezes ele estava até comendo bem, mas ele não via face a face o Senhor. Às vezes ele estava até levando a sua vida tranquilamente, mas ele não iria viver os milagres de Deus. Uma das honras de Deus que vão acontecer para a sua vida é viver o sobrenatural. Você não vai viver mais o natural. Esquece isso. Agora você vai viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. E outra coisa que a honra vai gerar, que a nossa obediência vai gerar a honra, que vai acontecer naturalmente, é a capacidade. Aleluia. Que muitas vezes Moisés falou que não poderia fazer, não era capaz. Muitas das coisas que ele falou que não era capaz, ele fez. Porque a capacidade não vinha dele, ó. De mim aqui, Rodrigo, sai nada, meu. Tudo é dele. Todas as coisas são para ele. Então é de Deus que vem a capacidade. Então antes, o Moisés que era incapaz, em Deus, agora ele tem o poder para abrir o mar vermelho e deixar o seu povo passar. Então se você acha que não tem capacidade, levante a sua mão nessa noite. Deus vai te dar capacidade para você fazer e cumprir o chamado de Deus na sua vida. Deus vai te dar capacidade, amado. Esquece isso. Esquece essa ladainha, esse negócio. Segue com Deus, que Ele vai te capacitar. E a honra e a obediência vai gerar isso. Quando você toma um passo, opa, estou em posição de batalha. E agora eu vou guerrear pelo meu chamado. E as honras vão vindo naturalmente. Vai vir o sobrenatural de Deus. Você vai começar a viver não por aquilo que você vê, mas por aquilo que acontece na fé. Você vive agora pela fé. E você começa a andar. E aquilo que você achava que não ia fazer, Deus começa a te capacitar. Aleluia. Glória a Deus. Não tem como falar aqui de obediência e honra sem falar num homem que veio aqui na terra. Glória a Deus. E esse homem, ele tomou uma atitude. Esse homem, ele não chegou aqui de uma hora para outra, pegou a sua cruz e foi lá, me crucifica aí. Não, amados, não foi dessa forma. Jesus, ele veio todo num contexto. Esse Cristo veio num contexto conturbado que passava no momento. Só que, mesmo com esse contexto, às vezes, esse contexto político, esse contexto social que estava passando naquele momento, Jesus não deixou que nada afetasse o seu propósito, nada afetasse o seu chamado. E Jesus, ele obedeceu até o final. Jesus teve uma morte de cruz. Jesus, ele seguiu os passos com dor. Jesus, ele seguiu porque era homem, sentiu dor, para que ele pudesse completar, para que ele fosse obediente até o final e pudesse completar o seu propósito. E a honra dele, a vida eterna, amado. Aleluia. Glória a Deus. A honra maior que vai gerar a sua obediência em Deus é a vida eterna, a salvação. É isso que vai gerar a sua obediência para Deus. Então, nesta noite, muitas pessoas talvez não vivem uma obediência em Deus.
Talvez nessa noite muitas pessoas não estejam vivendo aquilo que Deus tem, aquilo que Deus quer. Porque em Deus tudo você pode, naquele que te fortalece. Muitas vezes você passa por isso que está passando porque você tem um chamado de Deus. Mas eu quero deixar nessa noite uma palavra para você. Toma uma atitude. Sacode essa poeira. Dá a volta por cima. Porque Deus tem coisas grandes para a sua vida. Deus tem um chamado para a sua vida. Então obedeça e se posicione no seu chamado. Porque você vai ser honrado por Deus. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.